Cara, antes de começar o vídeo, eu já vou falar que eu vi um post aí, não sei se é verdade ou não, é, que o gelo que o Burger King coloca no copo tinha risco de ter bactérias relacionadas a fezes aí, numa análise que eles tinham feito aí. Cara, eu não sei se isso é verdade ou não, mas isso bate muito com o tema com que eu vou falar nesse vídeo, que é lucro vale mais que a sua saúde. Porque, vamos supor que for verdade, é muito mais prático, eficiente, logo lucrativo para uma empresa ela não ter que ter cuidado com a qualidade do gelo deles. Tipo assim, simplesmente foda-se se o gelo está em um estado que seja higiênico, né? Não vou me dar o trabalho para isso, então eu vou simplesmente colocar o que tiver ali, porque às vezes pode até ser mais barato, entendeu? Claro que existem limites para isso, porque pode chegar a um ponto em que realmente pode ser muito prejudicial para a pessoa e a empresa, de certa forma, ela é penalizada, então acaba não sendo muito lucrativa. Por isso que as empresas, na verdade, tomam cuidado com essas coisas de higiene, porque elas não querem um processo que lhe tire milhões dela, ou seja, perde o lucro. Mas de fato que acontecem muitas coisas que passam despercebidas ainda. Ou muitas coisas que são toleráveis, entende? E, por exemplo, se isso for verdade, bom, você já deve ter consumido bactérias de fezes, o que, se você beber um copo com gelo no Burger King, é uma possibilidade que, claro, não faz bem para a sua saúde. Mas vocês entendem que a questão não é sobre isso, porque eu não estou falando se isso é verdade ou não. Mas é o por trás disso, é sobre a questão do lucro. Porque, querendo ou não, é o lucro que sustenta a empresa, né? É o lucro que sustenta a economia. E as pessoas, elas no final, elas querem lucro, elas podem buscar. As empresas, elas podem buscar por uma qualidade mais higiênica das coisas e tal, mas no final elas não queriam isso porque às vezes elas têm que gastar mais com isso. Só que, de novo, elas não querem tomar processo, elas querem também dar uma boa experiência para as pessoas, para que essas pessoas queiram mais para lá. Então faz parte também que elas se preocupam, porque as pessoas querendo indo mais, elas vão consumir mais, consumindo mais, vão ter mais lucro. Então no final é lucro. Vocês entendem? E só que eles sempre vão utilizar de vários artifícios para conseguir ter mais lucro. Isso acontece até mesmo em produtos. Acontece que eu vou te explicar um exemplo, pra vocês entenderem. Vou explicar agora. Por exemplo, shampoo. Quando você passa shampoo, você espalha assim, sai espuma, não sai? Geralmente a maioria sai. Essa espuma que sai, ela não tem a ver com a limpeza. Tipo assim, ela não é necessária. Ela não tem nada a ver com o seu cabelo estar sendo lavado porque tá saindo a espuma. Não. Ela não precisaria existir. Só que por que as pessoas colocam essa espuma? Para criar um gatilho de você querer consumir o produto, porque você vai querer, porque a gente consome algo que a gente sabe que funciona. Então quando tem espuma, a espuma é tipo assim, ela mostra inconscientemente pro seu cérebro que seu cabelo está sendo lavado, logo é um produto bom porque ele está cumprindo o papel dele. Logo isso te estimula a querer manter esse produto, a comprar esse produto, entendeu? Por isso que a espuma, ela existe. Igual pasta de dente. A pasta de dente, quando você também escova os dentes,
você sente uma sensação de uma sensação ardidinha, né? Uma de frescor, assim, de menta, né? Claro, depende da sua pasta de dente, mas em geral as pastas de dente tradicionais têm essa sensação. E, e essa sensação, de novo, não tem nada a ver com a limpeza. Eles colocam isso de propósito para você começar a associar a essa sensação de frescor que você tem na boca com o seu dente estar limpo. Logo, quando você não está sentindo essa sensação, você busca, você entende que precisa daquela sensação de frescor para seu dente estar limpo. E aí você sente ainda mais vontade de consumir o produto, entendeu? Sendo que isso também, essa sensação de frescor não tem nada a ver com a limpeza do dente. Então, a empresa, elas colocam artifícios para fazer você consumir mais, para fazer você lucrar, para que ela tenha mais lucro. Claro, existem pessoas que são de fato mais desonestas, mas que no final elas querem a mesma coisa, lucro. Por que existe o golpe? Porque é lucro, é lucrativo para a pessoa. Ela tá te vendendo algo em que ela não vai te oferecer, então ela vai ficar com o dinheiro todo. Claro que é uma merda viver uma vida sendo um ladrão. Tipo assim, até pensando em lucro, até não deve compensar, não. Não sei, só se a pessoa mandar muito bem e tal. De qualquer jeito não compensa porque é errado, né? Já vamos por aí, né? Mas é isso, é a pessoa querendo a porra do lucro, ela vai te dar o golpe porque ela quer o lucro. Foda-se se você vai perder muito dinheiro, foda-se se você precisava do dinheiro para colocar comida na sua casa, foda-se. Porque no final tá todo mundo olhando pro próprio umbigo. Assim como as empresas olham pro umbigo dela. Não quero generalizar, mas a maioria é assim porque a gente vive um sistema assim. E o ser humano é por si só ainda muito egoísta. Não tô falando que ele é... que acabou, nós estamos condenados para sempre. Não, acredito que tem a chance de mudar e tal. E que a gente tem a capacidade de ser mais solidário e mudar e ter um sistema melhor e tal. Mas do jeito que a gente está vivendo isso, contribui muito para o egoísmo, né? E é isso, exatamente isso que eu queria dizer. Porém, o que eu queria que vocês entendessem é, vamos supor que eles descobrem que essa sensação de frescor a longo prazo, eles podem reduzir... Vou dar um exemplo da sensação de frescor que dá na pasta de dente. Vamos supor que eles descobrem que a longo prazo podem reduzir uma pequena porcentagem da proteção da película do seu dente, por colocar essa substância que dá essa sensação de frescor. Cara, se isso não for um problema em que, tipo, de fato pode dar um processo em que a empresa pode perder muito dinheiro, a empresa da pasta de dente, ela não vai tirar, tá ligado? Mesmo que ela saiba que isso a longo prazo pode te fazer mal. Porque ela sabe que é mais lucrativo, ela sabe que se ela tirar, ela vai perder muito dinheiro, porque isso é importante para que você tenha o desejo de consumir essa pasta de dente. Então, ela não vai tirar porque ela quer que você continue comprando, quer que o produto dela continue sendo consumido, porque ela quer lucro, mesmo que isso te faça mal. E, infelizmente, é assim com muitas das empresas. E acontece isso muito na nossa vida, mais do que você imagina, porque tem muitas coisas que a gente não sabe, em que eu não sei. Então, gente, é sempre bom a gente estar atento com isso, cara. Coisa que tem muita escala, que tem muito lucro, cara. Porra, fica atento. Comida que é feita em larga escala, cara, pô, com certeza tem um trem por trás aí, velho. Primeiro, a saúde, ela se liga muito mais com o fato da gente ser mais natural. Com o fato da gente comer uma comida mais natural. Mas então já fica atento, se a coisa não é realmente 100% natural, existem produtos, adições químicas, é porque isso foi feito para, de alguma forma, ser mais barato para outra pessoa,
por exemplo, agrotóxico, né, para produzir em larga escala, e também te gerar mais desejo de consumir. E geralmente, praticamente em todas essas situações que as pessoas criam para que elas colocam em produtos para serem feitos em mais larga escala, como agrotóxico, por exemplo, para crescer mais rápido, enfim, e também para te incentivar alguma coisa que te incentiva, algum sabor artificial, alguma molécula que gera alguma sensação em você, cara, isso geralmente não vai fazer bem para sua saúde, justamente porque não é natural. Tá? Não deveria ser, o processo não é assim, eles não respeitam o processo. Mas na sociedade que a gente vive, a gente quer eficiência, produtividade, a gente quer coisa rápida, recompensa rápida, mesmo mesmo que isso pode abrir mão da saúde dos próprios consumidores, desde que seja algo tolerado pela, pela, pela pelo órgão que regulamenta isso. Se for algo tolerado, eles vão fazer isso. Entendeu? Então, não se iluda. Eu sei que você já está aqui, já tem consciência, mas é mais pra gente ter essa reflexão mesmo e ficar mais atento sobre o sistema que a gente vive. Que infelizmente não é o melhor sistema, mano. As empresas, elas estão olhando pro lucro, não pra sua saúde. Poucas são que olham. Até porque não é muito sustentável uma empresa. Não sei, talvez possa ser, né? Justamente porque existem demandas de pessoas querendo procurar pela saúde, né? Como eu. Mas geralmente é muito caro, né? Muito caro. Então ser saudável é caro, né? Porque justamente não é feito em escala, é não é barato porque existe um processo natural para o produto chegar até você, seja uma comida ou não. Então é natural que seja mais caro, infelizmente. Mas aí entra numa reflexão de como que a gente poderia viver, qual que seria o sistema ideal, correto e tal. Coisa que eu não vou me aprofundar aqui. Eu só queria pontuar isso, que é uma coisa que acontece muito hoje em dia e que até mesmo na empresa que eu trabalhei já, a gente vê um pouco isso, né? Até com a experiência do cliente, tipo, o cliente está pedindo um reembolso, alguma coisa assim. Às vezes as pessoas enrolam, às vezes não responde, porra. Sabe? Por quê? Porque é mais lucrativo com que não der o dinheiro pra porra do cliente. Mas, cara, tem que dar do direito dele, pô. Tem que pensar no cara, entendeu? Mas não. As empresas só pensam no próprio umbigo. Desde que não der merda, desde que a coisa não dá ruim, elas vão lá e fazem as coisas que, por mais que pode ser prejudicial pra você, pra sua saúde, ou em geral pra você, elas vão fazer isso. Porque no final as empresas querem lucro, não a sua saúde de verdade. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu!